Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, vai ser bem diferente do que a gente costuma apresentar a vocês, tá certo? No Instagram, a gente lançou um quadro que os inscritos eles iam dar opções, iam dar sugestões de assunto para a gente estar criando o vídeo e ajudando esses amigos e, claro, consequentemente outros que provavelmente têm a mesma dúvida deles, tá bom? Então, durante essa semana, a gente selecionou uma pergunta que foi do nosso amigo Canarinho Sonhador. Ele não deixou o nome pessoal, não se identificou, tá? Mas deixou aí o canário dele, o nome do canário, Canarinho Sonhador, tá certo? E a pergunta dele foi, pense numa pergunta que é comum a gente escutar nesse meio da canaricultura. Foi o seguinte: a importância de um canarinho e como dar início a um aproveitamento de um vão na casa. Pessoal, essa pergunta dele, como eu falei, é bem comum, tá certo? Principalmente aos iniciantes, que sempre está naquele mistério da canaricultura, de querer sempre fazer o melhor. Então, assim, é uma pergunta que eu considero ideal, porque foi o nosso passo a passo na criação do canarinho. Na verdade, se a gente for analisar o meu canarinho, ele ainda é com uma estrutura residencial, porém um pouco mais caprichado do que eu tinha anteriormente, tá certo? Para vocês terem ideia, se vocês voltarem nos vídeos que a gente fez lá, os primeiros vídeos, eu criava, pessoal, canário no terraço da minha casa, ou seja, no fundo, lá no fundo onde eu deixava o carro, eu tinha um espaço de 1 metro, 1,20 m de largura por 13,10 de altura e comprimento entre uma frente e outra era 13,5, ou seja, vamos botar aí, não chegava nem 10 metros quadrados. E nesse espaço eu criava canário muito bem, eu conseguia criar nessa situação 10, 20 gaiolas. Foi aí que eu iniciei na criação dos amarelos mosaicos, na criação do branco, ou seja, em uma criação residencial, tá certo? Logo após essa parte esse espaço pequeno, eu peguei um pouco mais a parede, digamos assim, de lá onde eu deixava da varanda da gente, da garagem na verdade, coloquei mais gaiolas, até que chegou um dia de a gente começar a instalação do nosso canarinho, aqui onde estamos hoje, tá certo? Então assim, a gente veio de lá de baixo como qualquer um de vocês, com o mesmo esforço, o mesmo espaço pequeno, tá bom? E os mesmos obstáculos e desafios. E por experiência, eu vou dizer a vocês, quem pensa em criar nessa situação, que não vai ser muito diferente não, tá certo? A gente criar relativamente um canarinho, não é tão diferente não, a necessidade é basicamente a mesma, tá bom? Claro, quando a gente tem um canarinho, a gente tem uma possibilidade maior de organizar como a criação precisa, tá certo? Mas eu até listei aqui alguns pontos que a gente vai debater, que eu tenho certeza que é de muita importância para qualquer canarinho, seja ele pequeno, médio ou grande, tá certo? Então assim, o que é que a gente precisa ter em mente para a criação de um canarinho? A gente precisa saber que o espaço físico precisa ser, a gente precisa ter um espaço físico onde adeque uma quantidade X de aves. Exemplo, pessoal, a gente tem um espaço, por exemplo, de 1 metro quadrado. É difícil, mas vamos dizer que a gente tem uma parede lá com 1 metro quadrado. Será que naquele 1 metro quadrado dá para a gente criar 4 gaiolas, dá para a gente colocar 4 gaiolas com 4 casais, ou será que vai ficar muito apertado? Então assim, primeira coisa que a gente tem que saber é o espaço físico, tá certo? Sempre que vocês forem colocar as gaiolas, deixem espaço. Eu gosto muito, como vocês veem aqui na nossa gaiola de criação, deixar a ventilação. A gente vai chegar em um ponto mais específico da ventilação, mas quando nesse sentido que eu estou falando em relação à ventilação de gaiola, é que, por exemplo, esse espaço, ela tem um leve espaço atrás para circulação de vento, tá certo? Circulação de ar, porque naquela parte do ninho, geralmente, quando a gente coloca o ninho no fundo, lá no cantinho da gaiola, e muitos criadores colocam uma chapa cega, aquela parte normalmente fica com muito calor. Então, se você conseguir colocar aquela gaiola espaçada da parede por um suporte, até aquele suporte de ferro, vai ajudar muito na circulação de ar por trás da gaiola, tá bom? Então assim, vocês precisam, antes que tudo, colocar a quantidade ideal para cada ave, ou seja, eu costumo fazer o seguinte:
para cada 50 metros quadrados, coloco um casal. Deu para entender? 50 metros quadrados, ou seja, vou dar uma suposição aqui, eu tenho uma cerâmica nas paredes que são 50 centímetros, cada cerâmica dessa eu consigo colocar uma gaiola. Só uma explicação mais prática assim para vocês entenderem. Então assim, eu procuro colocar as gaiolas com espaço. Se vocês for verem minhas gaiolas de reprodução, eu procuro deixar espaço entre uma gaiola e outra para não ficar tumultuado, tá certo? Porque lembre-se, pessoal, o espaço tem um espaço para a gaiola de reprodução e você também precisa do espaço onde você vai colocar os filhotes. Então, à medida que você for colocando uma quantidade maior de filhotes, o ar vai cada vez ficar mais poluído, tá bom? Então, assim, primeira dica é procurar colocar uma quantidade ideal para o espaço que você tem, tá certo? Grava essa dica aí. A segunda, pessoal, uma coisa que eu poderia dizer a vocês que é importante quem pensa em criar em algum vão, como nosso amigo sugeriu. Padronize sua criação. Gaiolas, voadeiras, procurem dar uma padronização, porque uma padronização vai dar uma otimização no espaço. Imagina você ter lá 4 gaiolas, estou me referindo a um espaço pequeno, tá certo? Vou usar a situação que eu tinha anteriormente, era o espaço de 1 por 3, tá? Ou seja, 3 metros quadrados praticamente, certo? Se eu fosse colocar vários tipos de gaiola, uma gaiola pequena, uma gaiola grande, talvez nesse espaço, se eu não otimizasse, não iria caber as 10 gaiolas de cada lado. Ou seja, se eu fosse colocar uma gaiola pequena e uma grande, o espaço seria prejudicado, ou seja, eu ia perder a otimização. Então, padronização é uma opção muito boa, tá certo? Em relação a quem tem um espaço pequeno para criação de canário. Outra coisa que eu acabei de falar é a padronização também da voadeira. Lembre-se, todo o espaço que vocês vão ter que comportar, lembre-se do ambiente que você vai deixar os filhotes. Não só os filhotes, ou até mesmo os adultos, quando termina aquele processo de reprodução que vocês querem deixar ele na voadeira para ele poder se exercitar e passar pela muda de pena mais sadio e mais rapidamente, tá bom? Então, pensem no espaço que vocês vão colocar a voadeira, pois voadeira é essencial para qualquer criação, tá certo? Uma outra situação, pessoal, que eu considero extremamente importante que você tenha, tá certo? Seja no seu canaril ou seja no quarto que você escolheu para criar suas aves. Procure colocar cerâmica nas paredes da sua criação. Cerâmica, pessoal, quando a gente coloca cerâmica, não pense nem na questão de estética, pense no seguinte, pense na higienização. Você quando coloca cerâmica, você vai ter facilidade de limpar as paredes do seu canaril, tá certo? E principalmente de higienizar. Então, se você colocar cerâmica nas paredes e no piso, você vai diminuir pelo menos 50% dos riscos de doenças na sua criação. Então, considero um item fundamental, tá certo? Uma outra situação que eu considero extremamente importante também é ventilação adequada. Já demos até uma pincelada no início do vídeo, tá certo? Quando a gente fala em ventilação adequada, pessoal, é troca de ar. Entrar ar puro e sair aquele gás impróprio, impuro para os canários. Para vocês terem ideia, aqui na minha criação, no meu canário eu tenho 2 exaustores. Um é responsável de puxar o ar puro de fora, o ar fresco, e o outro é responsável por tirar aquele ar quente e impuro do canaril. Então eu procuro fazer essa troca de ar constante aqui no canaril, tá certo? Sem contar também nas ventilações que a gente tem em janelas e portas, tá bom? Passando na situação aí de vocês, que tem um pequeno cômodo na casa de vocês, que querem fazer o canaril, uma boa opção é vocês instalarem aí janelas, tá bom? De preferência, se sua casa tiver como, coloquem as janelas sempre para nascente, tá certo? Porque normalmente nascente é onde o ar fresco entra, tá bom? E você vai poder aproveitar aí iluminação, que a gente vai falar nesse ponto, que é um tópico chave nesse processo da construção, tá certo? E ventilação. Então, procurem aí circulação de ar. Normalmente, parede ou janela de um lado e do outro alguma saída de ar. Pode ser uma janela ou uma parede, tá certo? Se na sua casa é pequena, por exemplo, você tem de um lado uma janela, do outro lado tem uma porta, o que é que vocês fazem? Essa porta procure não fechar, procure colocar alguma porta de madeira com aquela tela mosquiteiro, para quê? Para fazer com que a circulação de ar nesse ambiente seja agradável para as aves, tá bom? Então, leva em consideração muito essa troca de ar, de oxigênio, que é importante demais para o canário, tá certo?